De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Vamos agora para Provérbios capítulo 17, versículo 5. Provérbios 17, 5. Preste muita atenção nessa parte de não justificarei o ímpio. Agora Provérbios 15, 17, 15, diz o seguinte: o que justifica o ímpio e condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Então, justificar o ímpio é abominável ao Senhor. E agora vamos para o terceiro texto, Romanos capítulo 4, versículo 5. Romanos capítulo 4, versículo 5. Observe que a gente leu duas passagens, o Senhor claramente falando: não justificarei o ímpio, quem justifica o ímpio é abominável para o Senhor. E agora Romanos 4, 5 diz o seguinte: mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Observe que, como a gente acabou de ler, textos contraditórios. E a ideia que eu queria ler com os irmãos é justamente essa aqui. A gente leu duas passagens explicitamente dizendo: o ímpio não será justificado. É abominável para o Senhor o ímpio ser justificado. E agora em Romanos a gente leu dizendo justamente que aquele que crê justifica naquele que justifica o ímpio. Então nessa noite a gente vai caminhar por uma pergunta que vai ser o cerne, e a ideia dessa noite é justamente responder essa pergunta. Pode passar o slide agora, que é o seguinte: como Deus pode ser justo e o justificador de homens pecadores? Como é que eu consigo conciliar Êxodo, Provérbios com essa passagem aqui de Romanos? Como é que Deus, sendo um Deus justo, ele justifica o ímpio e ele continua sendo justo? Como é que Deus, ele é o juiz, ele é justo e ele é justificador de homens pecadores? Esse é o dilema que é nos apresentado aqui nessa noite. É justamente essa questão: como é que eu concilio esses textos? Como é que eu lido com essa problemática aqui? E primeiro eu queria só trazer para os irmãos o que é um dilema, né? Pode passar, por favor, no próximo slide. Um conceito aqui simples de dilema, na nossa perspectiva. Se nós olharmos no dicionário, dilema é situação que envolve uma escolha entre alternativas que são igualmente insatisfatórias, ou um problema aparentemente incapaz de ser resolvido de maneira satisfatória. Dilema é aquilo que, quer eu escolha a opção A ou a opção B, ambas escolhas, eu decidindo por isso, eu não teria cumprido de maneira satisfatória com a minha escolha. Isso é um dilema. Eu trouxe uma imagem que é muito conhecida, que ilustra muito bem o que é um dilema. Seria justamente essa imagem aqui. Esse dilema é conhecido como problem, que seria o dilema do carrinho, que é basicamente o seguinte: eu queria que os irmãos tentassem se enxergar nessa posição para vocês justamente perceberem lá na frente quão superior é o nosso Deus a nós. Porque um dilema simples desse nós não conseguimos resolver, nós não temos a capacidade de resolvê-lo. Qual é a ideia desse problema aqui? Tem um rapaz ali segurando uma maçaneta, e a ideia aqui, eu queria que você se imaginasse no lugar daquele rapaz ali segurando a maçaneta. Se você puxar o trilho para um lado, o trem vai desviar e vai matar uma pessoa. Se você puxar o trilho, a maçaneta para o outro lado, o trilho desvia para o outro lado e o trem vai matar ali 5 pessoas. Você vai olhar para a situação e você vai dizer: o que é que eu decido não vai ser bom. Seja o trem passar por cima de 5 pessoas, seja o trem passar por cima de uma pessoa, qualquer escolha que eu faço, ela não é de maneira satisfatória. Ela não vai ser boa o suficiente. Ela vai ter um problema, ela vai ter uma dificuldade, que é justamente alguém morrer. Eu vou acabar ali com a minha
minha escolha, decidindo quem vai viver, se é uma pessoa que vai viver, e outras 5 vão morrer, ou se 5 pessoas vão morrer, e uma pessoa, vão viver, perdão, e uma pessoa vai morrer. Então isso aqui é justamente um dilema. Isso é um dilema. E o que eu trouxe para os irmãos essa noite é um dilema bíblico para nós olharmos. Novamente, ele pode passar para o próximo slide. O dilema é justamente esse. Como um Deus justo, como um Deus santo, justifica homens pecadores. A primeira possibilidade que nós poderíamos pensar é: Deus, ele é justo? Então vamos lá ler algumas passagens da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 32, por exemplo, versículo 4. Deuteronômio 32, 4. Diz o seguinte: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Vamos para Salmos capítulo 33, versículo 5. Salmos 33, 5. Diz o seguinte: Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Salmos 11, 7. Salmos 11, 7. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. E por fim, Isaías capítulo 5, versículo 16. Isaías 5, 16. Diz o seguinte: Porém o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em juízo. Então, meus irmãos, lemos algumas das muitas passagens que evidenciam e deixam claro. Eu sei que os irmãos também não têm dúvida, a ideia aqui é a gente vir demonstrando passo a passo que Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. Ele ama a justiça. Ele é um juiz justo, correto. Não há decisões equivocadas, não há decisões duvidosas, não há decisões tendenciosas vindo da pessoa do nosso Deus. Ele é justo, completamente justo. Deus também, ele é santo. Vamos lá para Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20, versículo 7. Levítico 27 diz: Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Agora Salmos 22, versículo 3. Salmos 22, versículo 3. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. E por fim, fazendo a passagem mais conhecida de todos nós aqui sobre esse assunto, né? Isaías capítulo 6, versículo 3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, não há qualquer dúvida que Deus é justo, não há qualquer dúvida que Deus é santo. Não há qualquer dúvida sobre isso. Também não há qualquer dúvida que os homens são pecadores. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos, afastados, separados estão da glória de Deus. Em 1 Timóteo, vamos para esse texto também, capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo se coloca na condição ali, né, de maior dos pecadores, que é uma condição que nós, se nos analisarmos, chegaríamos à mesma conclusão que ele, ao analisarmos o nosso coração, a nossa vida, a nossa história. Diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.
Então nós temos aqui um Deus justo, nós temos aqui um Deus santo, diante de homens pecadores, diante de homens pecaminosos, corruptos, iníquos, ímpios. Esse é o cenário. Então, novamente, pode passar no próximo slide, como Deus pode ser justo, como Deus pode ser santo, e Ele justifica e é o justificador de homens pecadores. Como é que isso acontece? Você poderia pensar em algumas possibilidades. Passa, por favor. E uma das possibilidades que nós poderíamos levantar é: por que Ele não poderia simplesmente perdoar, então? Sendo Ele Deus, sendo Ele o Criador e Autor deste mundo, dos homens, das pessoas, desse sistema que rege o mundo, dessas leis naturais, sendo Ele o Criador e o dono, a autoridade sobre tudo, por que Ele não poderia simplesmente perdoar as pessoas? Por favor, pode passar? Eu trouxe aqui apenas 2 tópicos de por que Deus não poderia simplesmente perdoar. E a primeira é, porque se Ele simplesmente perdoasse, Ele não seria justo. Meus queridos, nós com a nossa visão deturpada, nós com o nosso senso de justiça corrompido pelo pecado, que não é perfeito, que não é completo, quando vemos um juiz, quando vemos alguém tomar uma decisão que logo conseguimos julgar aqui e dizer foi justo ou foi injusto. Se nós observarmos um juiz e vemos ali liberando um assassino claramente culpado, que se diz culpado, ele libera esse assassino, nós vamos dizer, esse juiz, ele é injusto. Esse juiz, ele talvez seja corrupto, talvez ele tenha sido chantageado, talvez ele esteja com medo, talvez ele tenha sido tendencioso. Nós, com a visão de justiça deturpada, chegaríamos a esta conclusão de maneira muito direta, de maneira muito fácil. Imagine então se nós olhássemos para nosso Deus e ele simplesmente perdoasse os pecadores. Ele simplesmente perdoou, foi simplesmente perdoado. Obviamente ele não seria justo, ele não seria justo. Então, se ele simplesmente perdoasse, não haveria justiça em Deus. O outro ponto é porque Deus não existem contradições no caráter de Deus. Deus, ele é perfeito e não há contradições no seu ser. Vamos lá para Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago 1, 17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Vamos agora para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. 2 Timóteo 2, 13. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então Deus, Ele é perfeito, Ele não muda, não há variações no seu caráter. O que isso quer dizer? Isso significa que Deus, Ele não manifesta um atributo de uma maneira, vou usar o termo aqui, exagerada, entendam o que a gente está querendo falar, atingindo ou em detrimento de outro atributo. Como assim? Não sei se você já ouviu essa expressão alguma vez, ou se até falou. Deus, ele poderia ter sido justo, mas ele foi tão amoroso que ele perdoou o pecador. Se você já ouviu isso, ou se você fala isso, está errado. Isso está incorreto. Deus, ele não deixou de ser justo para ser amoroso. Em nenhuma situação ou em nenhum contexto, Deus vai manifestar um atributo seu e essa manifestação dele vai atingir outro atributo dele. Ele não vai ser tão amoroso a ponto de deixar de ser justo. Ele não vai ser tão justo a ponto de deixar de ser amoroso.
Não, ele é perfeito. Não há contradições. A sua manifestação não atinge em nada o seu caráter, não atinge em nada a sua pessoa. Nós, humanos, novamente para perceber claramente esse paralelo, muitas vezes fazemos isso. Por amor, somos injustos. Por amor, podemos ser irresponsáveis, displicentes, podemos cometer algo que até errado é. Por amor. Por amor. Então a gente acaba muitas vezes manifestando nossos atributos e atingindo outros atributos nossos, porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós não somos perfeitos, nós mudamos, nós temos variação. Deus não. Deus, ele é perfeito e de maneira nenhuma ele manifesta um atributo e atinge, afeta, diminui um outro atributo dele. Justamente por isso que ele não poderia simplesmente perdoar. Ele não poderia manifestar um amor tão grande a ponto de deixar de ser justo. Não, ele não faz isso. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Então, novamente, pode passar, como Deus pode ser justo e o justificador de todos os homens, de homens pecadores. Como é que Deus pode ser isso? Então chegamos à resposta, pode passar, e a resposta divina é o Evangelho. O Evangelho é a resposta para esse dilema. O Evangelho é o que responde. O Evangelho é o que é a resposta para como Deus pode ser justo, como Deus pode ser santo, e Ele manifesta a sua justiça salvando homens pecadores. Ele justifica homens pecadores e continua sendo justo. É somente o Evangelho que responde isso. E o que é o Evangelho? Por isso que eu falei que todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo domina o assunto de hoje à noite. O Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho é a obra do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é o plano concebido por Deus para que a sua justiça fosse aplacada, para que a sua ira fosse aplacada, para que a dívida fosse paga. O Evangelho é Deus tornando-se homem, nascendo aqui, vivendo, cumprindo a sua obra, morrendo de uma cruz, ressuscitando, ascendendo ao céu e assentado à destra de Deus. O Evangelho é Jesus Cristo tomando sobre si os nossos pecados, tomando sobre si as nossas dívidas, tomando sobre si aquela conta que nós não poderíamos pagar, cumprindo a necessidade de uma justiça que nós não conseguiríamos cumprir, vivendo aqui sem pecado, vivendo aqui sem falha, derramando o sangue inocente para purificar os nossos pecados, para pagar a nossa conta, para pagar a nossa dívida. Isto é o Evangelho, e é isto que responde a pergunta principal. É somente por causa de Cristo, é somente por causa do sacrifício perfeito que o próprio Deus elaborou, planejou, executou e cumpriu, que Ele pode ser justo e justificador de homens pecadores como nós. É por causa dele, é por causa do plano de Deus, é por causa do Evangelho. É justamente por isso, meus queridos irmãos, que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, no verso 16, ele diz: porque não tem vergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho que é a forma, o método que Deus escolheu, definiu para que o homem pudesse ser salvo. É crendo no Evangelho, é crendo em Cristo, na sua obra, no seu sacrifício, crendo de maneira completa que o homem pode ser salvo. Que o homem que não teria condições de satisfazer a justiça de Deus, tem a justiça de Deus satisfeita por causa de Cristo.
por causa do mediador perfeito, Senhor Jesus Cristo. Como está lá em 1 Timóteo, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, o Evangelho é a resposta. Observe que, e aqui já está indo para a primeira aplicação dessa noite, que o Evangelho ele é tão perfeito que o Evangelho é vindo dos céus. O Evangelho, meus amados irmãos, não é um plano concebido por nenhum homem. O Evangelho, ele não é uma história escrita pelos homens, ele não é algo que nasceu do coração do homem, não. O Evangelho é um plano do próprio Deus. O Evangelho é um plano do próprio Deus. E aí, é no Evangelho que se diferencia o cristianismo de todas as religiões do mundo. Se observarem, em todas as religiões do mundo, há sempre um homem e um Deus, ou vários deuses, e esse homem ele busca satisfazer a ira ou se justificar diante desse Deus, satisfazer as vontades desse Deus, e eles buscam fazer isso através de coisas que o homem faz. Então você vai ter em algumas religiões o homem buscando a paz, ele ser paciente, ele ser calmo, ele ser tranquilo, porque assim ele satisfaria esse Deus e ele estaria em acordo, em comunhão com esse Deus. E outras, as pessoas pagando penitência, as pessoas se chicoteando, se colocando cada vez mais restrições, de uma maneira que elas possam voltar a ter, buscar ter a comunhão com o Deus daquela religião. E no cristianismo não, no Evangelho não. Aqui o homem nada pode fazer para satisfazer a justiça do seu Deus, e é Ele que cumpriu a obra. O homem precisa crer na obra que foi feita, crer na obra que foi feita. Então o Evangelho ele é um plano, ele é concebido pelo próprio Deus, ele é concebido pelo próprio Deus. A segunda aplicação que eu queria trazer nessa noite é que o Evangelho é justamente a única resposta. O Senhor Jesus Cristo, ele é a única resposta para o homem perdido. Ele é a única resposta, o único caminho, a única forma de um homem pecador satisfazer a justiça de Deus, porque é o Senhor Jesus Cristo que satisfaz. É Ele que fica na nossa frente, é Ele que paga a nossa dívida. Então, somente o Evangelho, como nós novamente falamos aqui, mas repetindo, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, como está lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. E ainda em Romanos 1,16, e aí já inclusive puxando o gancho para a próxima aplicação, é que nós não podemos jamais, então, nos envergonharmos desse Evangelho. É preciso anunciar, é preciso falar, é preciso então proclamar esta mensagem. A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Essa mensagem precisa ser proclamada, essa mensagem precisa ser levada, essa mensagem precisa ser anunciada, porque somente através dela pecadores podem ser justificados. Como nós vimos, Deus não simplesmente perdoa, Ele é justo, Ele não faria isso. O preço foi pago, um preço altíssimo. O próprio Deus humilhou-se a si mesmo,
e veio aqui pagar este preço, rasgar esse véu, abrir o caminho. Abrir o caminho. Precisamos a todo momento, a todo instante, anunciar essa palavra, anunciar esta mensagem, para que, assim como nós, outras pessoas tenham esse dilema respondido, esse dilema resolvido em suas vidas. Dito isto, então, meus irmãos, eu gostaria que nessa noite nós observássemos quão pequenos nós somos diante de um Deus tão grandioso, diante de um Deus tão perfeito, justo, santo, justificador de homens pecadores, mas mantendo a sua justiça perfeita, mantendo a sua santidade inabalada, mantendo a sua pessoa perfeita, completa, porque Ele proveu, Ele nos deu o caminho para satisfazer a sua justiça. Ele concebeu o Evangelho. Ele concebeu o Evangelho. Então, que possamos perceber isso e cada vez mais sermos gratos a Deus por tamanha graça, tamanho favor, tamanha misericórdia que Ele teve e continua tendo por nós. E continua tendo por nós. Vou estar orando, logo mais a palavra está com o pastor. Santíssimo Deus, Pai eterno, gratos somos mais essa noite pela Tua graça, pela Tua misericórdia derramada nas nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda cada vez mais a buscar Te louvar, Te exaltar, Te agradecer. Somos muito gratos pelo Teu sacrifício ali na cruz. Somos gratos por essa obra tão perfeita, ó Pai, porque o Senhor nos concedeu, ó Pai, o único caminho, a única forma de chegar a Ti através do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nos ajuda cada vez mais a olharmos para tão perfeita obra e constrangidos por tão grande amor, por tão grande graça, buscarmos ser mais fiéis a Ti, mais dedicados a Teu querer, mais dedicados à Tua obra, e assim possamos continuar a viver este Evangelho, a anunciar esta mensagem, para que aqueles que ainda não Te conhecem possam chegar ao arrependimento e à salvação através de Jesus Cristo, ó Pai. Na luz da presença de Jesus. Amém.